Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. Hoje eu estou recebendo meu querido amigo, ele vai se apresentar, vai contar um pouquinho da história dele e a gente veio falar de coisa boa, que é de Deus e de negócios. Olá, querido! Olá, Pamela, tudo bem? Muito obrigado, né, primeiramente, aí, pelo convite para termos aqui um tempo de qualidade. Parabéns, primeiramente, aí, por esse projeto. E eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Estou muito feliz de estar com esse tempo de qualidade contigo para falar de negócio, para falar de Deus, para falar da nossa vida. Afinal de contas, quem deu essa vida para nós, gente? Deus, né? Deus. Então, muito legal estar aqui. Sou o Marcos Marafigo. Sou natural de Cafelândia, no Paraná. Conhece Cafelândia? Não, ainda não. Meu Deus, gente, é uma Ainda metrópole. E estou aqui em Foz do Iguaçu já há quase 20 anos. Né? E eu sempre tive o sonho de empreender, Pamela. Talvez tenha pessoas que tenham sonho de ter passado em concurso, tem pessoas que têm um sonho de ser médico, e o meu sonho era sempre empreender. Então, assim, hoje eu quero, né, no decorrer desse nosso papo aqui, estar contando um pouquinho da minha história como empreendedor, como falando um pouquinho, né, um pouquinho de cada coisa, né? Logicamente Deus nos negócios também, porque foi tudo isso que aconteceu, que eu falo que está acontecendo na minha vida. Graças a Deus, é sobre Ele. Então, eu sempre tive vontade, assim, de empreender. Eu lembro que eu era moleque, eu estava em casa, assim, e eu via as pessoas passando com carros, com os pais dos meus amigos, com empresas. Eu falava, gente, que legal isso! E hoje a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que a gente está fazendo, sobre nossas empresas, sobre o que Deus tem feito aí nas nossas vidas. Então, agradeço mais uma vez aí o seu convite por estarmos aqui nesse tempo de qualidade. Querido, eu agradeço você ter aceitado esse convite maravilhoso, para derramar um pouquinho aqui para as pessoas sobre a sua história, trajetória e principalmente também essa ruptura, né? Saiu de uma cidade para vir para cá, para Foz, para tentar empreender. Mas eu quero que você conte assim um pouquinho do começo lá sobre a farmácia, Meu que eu acho Deus, incrível. Gente, esse dia eu já tietei ele muito, tá? Porque eu amo a história de vida dele. Conheci ele através da igreja e por isso eu trouxe ele aqui para contar que nós criamos a nossa realidade. Oh, que legal, né? Temos que fazer um podcast. Daqui uns dias eu vou te chamar pro meu podcast daí. Com certeza, para a gente contar a tua história lá. Mas assim, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14 anos de idade. Então, e por que eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14 anos de idade? Porque eu queria fazer uma realidade diferente do que eu tinha na minha família. A minha família é muito humilde, meu pai sempre fez o possível pra gente, mas eu queria fazer diferença. E eu nasci num lar cristão. Eu nasci num lar cristão. E só que eu olhava para a forma que talvez a igreja que eu frequentava na época falava. Hoje a gente tem a graça, né, de estar sobre os cuidados do nosso querido pastor Nicolete, onde a gente trabalhado os 3 pilares da nossa vida, que é o espiritual, familiar e financeiro. Mas na época era trabalhado só o espiritual. Era só o espiritual. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, deve ter algo a mais que eu possa trabalhar, que eu possa me desenvolver. Isso, sei lá, com 13, 14 anos. Então, naquele momento que eu estava pensando o que eu posso fazer, eu falei, vou buscar trabalhar em algum lugar. Então eu comecei a trabalhar porque eu realmente insisti a pessoa. Eu trabalhava, fui no mercadinho, cheguei e falei, cara, eu preciso trabalhar. Eu tinha 13 anos de idade. E ele concedeu o trabalho para mim. Entrei de empacotador, depois eu já fui pro caixa, depois fui entregador. E naquele tempo ali eu falava assim, não, Deus tem mais para mim. Deus deve ter algo maior para mim. E eu passava na frente de uma farmácia e eu via todo mundo trabalhando de branquinho, aquele cheiro. Até hoje, quando eu chego dentro de uma farmácia e eu entro, eu sinto aquele cheiro assim de medicamento. Eu recordo eu lembro a primeira música que eu ouvi quando eu comecei a trabalhar nessa farmácia. Uau. E aí, de tanto eu insistir essa pessoa, eu falei, cara, eu preciso trabalhar aqui contigo. Eu quero trabalhar aqui contigo. E na época eu lembro que eu ganhava, já com 14 anos de idade, eu ganhava um salário mínimo. Na época era R$120, gente, o salário mínimo. E ele falou, cara, eu não posso te pagar. Eu vou te pagar R$60 se você quiser trabalhar comigo. Eu falei, fechado. Eu trabalhei até de graça para ele, para aprender. E eu entrei nessa farmácia, que foi realmente para mim, assim, eu falo, foi a primeira ruptura, foi o primeiro milagre que Deus fez, assim, porque realmente eu orava por aquilo. Eu nunca orei para passar em vestibular, eu nunca orei para Deus me colocar como médico, como advogado. Eu orava assim da seguinte forma, Deus, eu quero
eu quero trabalhar naquela farmácia, eu orava, eu lembro que eu fazia isso e de repente estava lá. Então eu falo assim, foi um primeiro milagre quando eu pedi a Deus assim, eu estava lá na farmácia trabalhando, bonitinho, de branco. Importância da imagem pessoal, você já tinha entendimento disso, gente, naquela época. Isso é verdade. Né? Eu falo que a minha mãe fala que eu queria ir pra escola de calça jeans e camisa, né? Quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Então, e assim, a minha família continua morando até lá, na mesma cidade até hoje. Então, a reputação também do meu pai, da minha mãe, da minha família, dos meus irmãos, das pessoas que estavam ao redor também traz isso. Então eu falo que uma pessoa que carrega Deus no coração e tem reputação, tem um nome, ela abre portas aonde ela precisa chegar. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa farmácia, eu tinha 14 anos de idade, ele concedeu o trabalho para mim. Então, foi algo que eu realmente comecei a dedicar. Eu comecei a limpar os medicamentos, eu pegava, abria com uma giletezinha, com um negocinho, abria o medicamento, tirava a bula bem com cuidado e eu lia não sei quantas bulas de medicamento por dia. E depois chegou o DEF, o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, que eu vasculhava e ficava. E na época que farmácia pequena, de cidade pequena, tem plantões. Não sei se você sabe disso. Existem farmácias de plantões. São 5 farmácias na cidade. 4 farmácias na cidade. Então, como que acontece os plantões? Cada semana, uma fica aberta até a meia-noite. E alguém tem que dormir dentro dessa farmácia para poder atender as pessoas que chegam à noite. Então, uma semana é aquela farmácia, outra é a X, outra é a Y. E depois, quando eu já tinha, sei lá, 1 ano e meio de farmácia, 1 ano de farmácia, com 15 anos, eu já estava fazendo plantão. Então, eu dormia na farmácia. Uau. Meu patrão, na época, ele fez uma reforma na farmácia e ele fez um quarto, gente, para mim, porque eu tinha que ficar na farmácia. E aí, passaram-se os anos. Eu falo que foi um momento de muita bênção, porque eu comecei já com 17 para 18 anos, já tinha comprado meu primeiro carro. Eu tava realmente, eu tinha comprado meu primeiro terreno. Só que eu olhava para aquilo e falava assim, Deus, eu preciso fazer algo a mais, eu quero crescer algo mais. E foi numa situação, numa época que eu tive a oportunidade de me mudar para Foz do Iguaçu. Eu queria me mudar ou para uma cidade de Cascavel ou Foz do Iguaçu. E na época, a mãe dos meus filhos, a gente namorava já. E ela passou no vestibular aqui. Eu falei assim, então é para lá que eu vou. Então imagina só, né? Eu sempre criado ali nas asas do meu pai. E de repente eu chego pro meu pai e falo, pai, você confia em mim? Confio, filho, confio. Eu te ensinei para ser homem, um homem de Deus. Eu falo, então tá. Eu tô indo para morar em Foz do Iguaçu. Dele, meu Deus! Confio, mas espera. Como assim? Aquela cidade só tem. Aí, na época, né, gente? Foz do Iguaçu tinha uma fama de... Era muitos homicídios, era o tráfico, era tanta coisa. Mas nada daquilo me intimidava, sabia? Porque eu sabia onde eu estava firmado. Eu sempre tive muita convicção de onde eu estava firmado. Podia ir, sei lá, Rio de Janeiro, periferia, qualquer lugar. Eu nunca tive esse olhar de falar, não, será que eu vou me corromper se eu for pra lá? Será que eu vou virar... Não, nunca passou isso na minha cabeça. Quando você sabe que você carrega, né? Quando você sabe a sua identidade realmente, você fala, cara, eu vou posso sentar em alguma mesa, mas isso não sou eu, não faz parte, talvez, né? Então, eu vim pra Foz sem medo algum. E comecei aqui a trabalhar numa farmácia que eu estava aqui. E eu falo assim que Deus, ele nos dá oportunidades da gente fazer conexões. E algo que sempre falou dentro de mim era assim, deixe portas abertas, conheça o maior número de pessoas possível, sirva. Né? Eu não entendia nada na época de gatilhos mentais, de técnicas de PNL, de crenças limitantes. Só que assim, Deus é muito bom para conosco. E eu lembro que eu sempre gostei muito de servir. Então, na época que eu estava em Cafelândia, que eu trabalhava com a farmácia, eu chegava os representantes de Cascavel, de Foz, das regiões mais populares, de mais população, né? E eles iam atender a gente lá no interior. Então eu sempre servia muito bem. Eu servia o café, cara, você quer uma água? Você quer... Vamos almoçar hoje no restaurante tal. Eu levava ele a almoçar no único restaurante que tinha da cidade. Mas você buscava, né? Então você buscava no meio. Então isso também trazia pra gente essa abertura. Então, quando eu fui me mudar para Foz, eu lembro que eu tinha um telefone lá, um KF788 da Ericsson. Gente, tô confessando a minha idade aqui. Eu olhei Foz na minha agenda e eu encontrei
aqui duas, três pessoas que eram representantes que eu conhecia. Eu liguei pro Fabiano, falei, Fabiano, eu preciso ir embora para Foz do Iguaçu, preciso estar trabalhando aí até janeiro. Isso era dezembro. Eu falei, então tá bom, fez um contato, eu tava aqui, então vim para Foz já dessa forma, padrinhado. Então, chegando aqui, eu fui buscar uma igreja para congregar. Só que foi muito engraçado essa questão, sabe por quê? Porque eu sempre fui cristão com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. E aí, o que acontece? Era uma cidade pequena, os costumes diferentes, né? A gente está falando de costumes diferentes. A palavra nunca muda, né? Mas às vezes os costumes, a forma que é interpretada, a forma que às vezes eles fizeram o melhor que eles podiam. E tá tudo certo. Eu falo que eu não tenho nada de situação nenhuma com meu pai. Por mais que eu fui criado de uma forma muito ali, na linha, na chincha. Né? Na chincha é ótimo. Como diz o na outro. chincha é ótimo. Só que eu olhava para ele e falava, cara, algum propósito tem sobre essa questão, né? Só que quando eu cheguei aqui em Foz, eu falo assim, peraí, uma cidade maior, né? Umas igrejas diferentes. E eu fui, busquei uma igreja que eu me identificava. E eu lembro que quando eu vi, assim, falei, cara, é mais leve do que eu imagino. Porque quando eu estava morando com os meus pais, eu estava lá, né, servindo da forma que tinha que ser com meu pai. Sim. Quando eu estava morando aqui sozinho, eu falei, gente, tem uma forma mais leve de ser cristão, de ser... De lidar com as situações. Então, eu encontrei uma igreja aqui em Foz do Iguaçu e nessa igreja eu fiquei durante praticamente 15 anos. Foi o pastor que fez o casamento, que fez, né, a apresentação dos meus filhos na igreja, até a gente chegar daqui a pouco onde nós estamos hoje, que, né, com o nosso querido pastor Nicolete. Mas eu falo assim que uma das coisas às vezes as pessoas olham para a questão do cristianismo ou de ser cristão como algo, meu Deus, agora eu vou fazer isso, eu não posso fazer mais nada, né? E isso talvez é uma crença porque você já viu a sua mãe, já viu a sua avó que não tinha algumas situações que não podia, que era aquela denominação, tem costume de fazer tal coisa. Exato. Né? E se você está nessa denominação que tem esses costumes, que você siga, porque existe a questão de você também respeitar a sua liderança. Sabe, Marcos, eu sempre digo para as pessoas que a visão, a forma como você vê o cristianismo é que muda tudo, porque as pessoas acham que ela barra e na verdade o cristianismo protege. Protege você sair com pessoas que não é para sair, estar em ambientes que não é para estar, fazer negócios com quem não é para fazer. Exato. Então, na verdade, é a tua visão sobre a perspectiva entre o mundo e entre o cristianismo. Exatamente. É como você olha. Né? E nessa situação eu encontrei aqui em Foz, então, esse grupo de pessoas que a gente... Então, eu conheci a DONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Uau! Né? E eu falei, cara, olha só aquilo que eu via lá atrás, que eu imaginava. Eu sempre imaginei, falei, cara, um grupo de empresários cristãos, olha que legal isso. E então eu comecei a frequentar de alguma forma um evento da DONEP, um jantar da DONEP, comecei a me conectar com pessoas aqui em Foz. E eu lembro muito bem que tinha... Até teve... Logo que eu cheguei aqui em Foz, eu falava, pai, será que é aqui mesmo que eu vou ficar? E eu fiz uma viagem com meu pai. Foi, eu acho que a segunda viagem que a gente fez juntos, assim, eu e ele, a gente foi pro Mato Grosso. Pegamos o carro e nós fomos pro Mato Grosso para verificar se eu ia, de repente, montar alguma farmácia. Porque o meu objetivo, gente, era empreender. E eu tava aqui trabalhando até então, 2005, cheguei em Foz do Iguaçu, eu tava trabalhando como um empregado numa farmácia. Mas o meu objetivo era empreender, era montar meu próprio negócio. Eu falei, será que é aqui em Foz? E eu fiz essa viagem e assim, o meu coração, Deus e confirmou a minha estada aqui em Foz do Iguaçu. E logo depois que eu estava aqui em Foz, 1 ano e meio, 2 anos depois, eu já estava montando o meu primeiro negócio, que foi a minha farmácia. Eu tive ela no bairro Morumbi, aqui durante alguns anos. E foram momentos, assim, de realização. Porque quando você realiza aquilo, você olha para trás e fala assim, Deus, como Deus é bom. Né? Tudo que... Às vezes a gente reclama, mas quando você olha para trás, você olha e fala assim, cara, quanta coisa Deus fez na minha vida. Quanta coisa. Maior do que a gente imaginava. Mais, maior, muito mais. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Foz,
Gente, eu tinha 19 anos, né? E a gente, eu juntei algumas coisas que eu tinha de móvel e tal, e vim. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, que eu aluguei um apartamento, o rapaz foi instalar, no primeiro dia, ele foi instalar a cozinha, lá furou o cano, acabou a água do prédio inteiro, foi um caos. Meu Deus, que caos. Eu sempre olhei para situações com um olhar assim, fala assim, cara, tá tudo certo. Isso aqui, amanhã eu vou dar risada disso. Ah, Marcos, mas como você desenvolveu isso, talvez? Hoje eu passo isso pro meu filho. O Davi hoje tem 11 anos. A gente estava almoçando hoje ali no Quarto Sorelli. E o Davi falou, pai, por que você tem que ser tão alegre? Que você acorda de manhã tão alegre? Eu falo assim, cara, eu já te ensinei. Dele, Deus. Eu falei, claro. Que lindo. Né? Então, assim, é a certeza das Exatamente. coisas que você não vê, mas você crê. Né? O que a gente chama de fé, né? É praticar todo dia ela. E eu falo que o que a gente vive hoje não é nem a sombra do que há de vir, porque isso está escrito. E se você crê na palavra de Deus, como que você vai se contentar? E não é questão de reclamar. Eu falo assim, sempre... Eu estou satisfeito, estou feliz, estou sempre feliz. Mas existe um passo a mais. Com Por quê? certeza. Porque está escrito. Porque tá ali, a Bíblia fala que é onde a gente colocar a planta dos pés, a gente pode possuir, né? Então, assim, eu falo, Deus, é possível a gente dar um próximo passo. Então, às vezes eu olho para alguma situação, eu falo, isso aqui não é nada do que há de vir. Ou, se é uma situação de dificuldade, eu falo, isso aqui a gente vai resolver. Tranquilamente a gente vai resolver. Então, olhando lá para trás, eu falo, nossa, aquela parede furada. E passa assim um tempo, e de repente eu lá com a minha realização da farmácia que eu estava. Fiquei nessa farmácia durante um tempo. Foram anos, assim, excepcionais, assim, de aprendizado, né, de crescimento. Foi a época que eu me casei, que veio o Davi, né? E foram momentos muito especiais, assim. E, de repente, uma situação acontece. Eu começo a olhar para aquilo e falo, Deus, olha só, Deus, papo reto contigo mesmo. Eu tô estressado, tô cansado. Sei lá, uns 5 anos depois, eu tava trabalhando das 7 da manhã até as 11 da noite na farmácia. E eu lembro que eu cheguei um dia na frente da farmácia que eu estava. Era uma porta, 2 portas de vidro. E eu olhei pro céu, assim, tava um dia lindo, muito bonito. E eu falei assim, Deus, o Senhor falou que, né, o Senhor nos criou pra gente dominar o mar, dominar sobre os peixes, sobre os animais, dominar sobre o céu. E olha só que céu lindo que tem, né? Esse mundo inteiro tá aqui. Mas eu tô dominando só sobre essa porta aqui. Obrigado, Deus, porque, né, o Senhor já realizou meus sonhos, né? Já quando eu comecei a trabalhar já foi uma realização. Quando eu montei minha farmácia foi uma realização. Então, só que eu olhei para aqui naquele momento eu fiz essa oração. Eu lembro até hoje, eu chorei olhando para aquela farmácia. Falei, Deus, o Senhor tem o mundo, mas meu filho tá em casa. Eu saio de casa às 7 horas, chego em casa às 11 da noite, eu tô sem tempo para ver isso. Para ver meu filho. E passaram-se um tempo depois, eu recebi uma proposta para vender a minha farmácia. E olha só, para você abrir mão, às vezes, de uma realização que você teve, é um pouco difícil, né? Sim. Só que como eu tinha pedido para Deus, eu falei, Deus, E você ter essa percepção, né? Assim, aquele bom, mas você não tá vendo que tá cômodo. E isso é um... Cara, eu acho que isso é um discernimento muito grande. Você tem entendimento de abrir mão do bom para merecer o muito. Exatamente. Muito. E não se preocupar. Por Sim, quê? Porque a preocupação é algo que vai te levar, às vezes, a não agir em situações. Então, eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, eu vendi a farmácia. Porque eu tinha comentado antes, a gente, né, em conjunto, eu falei, olha, eu tô pensando em fazer isso. Ela falou, eu confio em você, tá tudo certo. Eu falei, vendi, vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Ainda não sei. Vou orar, vou pedir uma direção. Então foi tranquilo, assim, foi acontecendo. Eu falo que Deus, ele vai preparando a gente para isso, sabe? Se eu não tivesse passado pela farmácia, eu falo que eu não teria tantos conhecidos hoje, porque hoje eu vou em farmácia, eu entro às vezes assim, falo, te conheço da farmácia. Foi um preparo. Foi um preparo, Deus vai preparando a gente. E aí, fiquei alguns meses, assim, em stand-by mesmo, em casa, assim, pensando o que poderia fazer. E logo depois eu fui convidado por um amigo meu, que tem uma loja de roupas aqui em Foz. A gente abriu, então, uma loja de roupas. E, novamente, vinha aquela situação assim, o que eu fiz lá na farmácia, Deus? Que talvez, assim, o que aconteceu nessa situação, né? Porque a gente quer crescer, eu quero ter...
por que nós fomos criados? Para desfrutar da terra. Para evoluir Agora, também. Para evoluir, para desfrutar né? da terra. E se eu estou só focado, talvez, em um pilar, eu vou acabar deixando o outro lado. Eu vou trabalhar das 7 às 11. E aí o meu pilar, filho, família, eu acabei não usufruindo. Né? Então, naquele momento, eu comecei... Eu lembro até hoje que eu trabalhava na farmácia de domingo a domingo. Feriado, não tinha. E quando eu vejo a possibilidade de abrir ali uma loja com um amigo meu, eu falei, gente, eu não vou trabalhar domingo, então. Eu vou empreender de novo e não vou trabalhar nos domingos. E eu comecei, eu agradeci a Deus por isso. Então, eu já ia no culto de domingo. Domingo eu passava com meus filhos. O sábado era até meio-dia, 3 da tarde, que a gente abria uma loja que nós tivemos ali na Avenida Brasil. Então, o tempo de qualidade já mudou. E eu era muito grato a Deus por isso. E foi amadurecendo, né? Foi amadurecendo e equilibrando as áreas da vida. Isso que é bonito. Totalmente. Só que ainda eu orava de uma outra forma. Eu falava, Deus, eu também quero não trabalhar no sábado, tá? Justo! Falei assim, Deus, eu quero pegar um final de semana, assim, não quero. Por mais que eu era empreendedor, mas eu abria. Eu abria a loja, eu fechava, eu fazia... Era na prática, mão na massa mesmo. Era mão na massa mesmo. E aí, eu lembro que quando eu tava com a loja, eu comecei a pensar, o que eu fiz... O que eu posso fazer de diferente aqui com a loja que eu não fiz na farmácia, por exemplo? Porque eu estava no meu segundo empreendimento. E naquele momento, eu tive o entendimento que se eu estudasse mais, buscasse mais conhecimento relacionado ao marketing digital, era o que eu poderia fazer de diferente na minha loja. Isso foi em 2014. Então eu comecei a ir a fundo para entender sobre tráfego pago, nem chamava tráfego pago na época, mas sobre anúncios patrocinados, sobre como vender, porque eu sempre gostei de falar, eu sempre tive facilidade na comunicação, mas assim, faltava alguma coisa ainda. Faltava alguma coisa. Então assim, ok, Deus tá ali, te ajuda, te deu as suas habilidades, mas a gente tem que buscar também conhecimento. Com certeza. Né? Como o nosso pastor fala, né? Não é só, estou aqui na igreja, orei, dizimei, ofertei, agora Deus vai derramar chuvas de bênção. Não senta a bunda na cadeira e vai estudar e vai trabalhar para ver se as coisas acontecem, né? Exatamente. Então, naquele momento, eu falei, o que eu fiz de errado lá? Falei, talvez eu não me qualifiquei para ser um empresário, porque ninguém aprende a ser empresário. Na escola não te ensinam, né? Principalmente ela no passado. Exato. Né? Então você vai aprender na prática. Quem tem vontade de ser um empreendedor, eu falo que eu paguei para ser empreendedor. Porque pagar é você realmente pegar a tua grana e falar assim, eu vou investir tudo isso aqui em algo. E se vai dar certo? Não sei. Não sei, eu tô correndo o meu risco de que não dá certo. Mas essa é a graça do empreendedor. Né? Essa é a graça do empreendedor. Não tem estabilidade. Se tiver estabilidade, você tem que ter estudado para um concurso público e ganhar um valor X por mês. E quando eu estava, então, na loja, eu falei, o que eu posso fazer diferente? Eu comecei a estudar. Eu lembro que o primeiro curso que eu busquei de desenvolvimento pessoal, comecei a entender qual era o meu tipo comportamental. Eu comecei a estudar realmente sobre o marketing digital. Então, isso começou a trazer novas habilidades junto com aquilo que eu já estava vivendo. Que era andar com Deus, que era participar de eventos da Donep, entre outras coisas que a gente estava fazendo na igreja. E isso trouxe realmente, completou essa área empreendedora. E tanto que a nossa loja ali em 2015, 2016 foi referência aqui em Foz do Iguaçu. E isso começou a fazer o quê? Trazia alguns amigos para que falassem assim, Marcos, o que você faz na loja que vocês têm? Que eu passo lá, tá sempre agitado, eu vejo você postando muita coisa. Na época era o Facebook, né, gente? Hoje a gente já tá lá no TikTok, no Discord, sei lá quais são as redes sociais hoje que tem, mas era Facebook mesmo, grupo de compra e venda de Facebook, anúncio pago na página do Facebook, então. E a gente tava movimentando isso na internet, nas redes sociais. Vinha muitos clientes do Paraguai para comprar conosco pelos anúncios que a gente fazia direcionados ao Paraguai. E alguns amigos começaram a perguntar. Então eu comecei a ensinar um amigo, ensinei outro. E de repente falei assim, peraí, eu tinha comprado um curso também na época que ele ensinava a você empacotar o seu conhecimento e fazer um lançamento e vender. E a minha intenção, gente, eu falava, o que eu vou ensinar? Eu tô aqui empreendedor, eu tô de boa aqui, tava crescendo, foi um ano abençoado. Eu tava vindo de 2014, 2015, anos abençoadérrimos, assim, por Deus mesmo. E a minha ideia seria vender o conhecimento da mãe dos meus filhos.
Ela falou, ela que é a expert aqui, né? E chegou na hora, de repente, de gravar, de fazer acontecer. Ela travou. Eu engavetei aquele curso. Um curso que eu tinha pago em torno de R$6.000 para poder aprender aquele conhecimento. Alguns amigos meus falavam assim para mim, tu teve coragem de pagar esse valor num curso? Estou falando isso em 2018, 17, por aí. Tu teve coragem de pagar esse valor num curso online? Um acesso? Eu falei, cara, eu tive. Olha a diferença da mentalidade, né? Tive coragem de pagar. Não era que estava sobrando, é porque eu queria acessar. E às vezes o acesso, ele custa. Ele custa você pegar o ônibus e ir para São Paulo. Ele custa você sair lá do teu trabalho e vir gravar o teu podcast. Ele custa você ir num evento de networking que alguém te convidou. Ele custa sair da zona de conforto. Então, às vezes, não é o custo nem financeiro. É o custo da ação, é o custo de você tomar atitude. Posicionar. E se posicionar. E naquele momento eu entendi que eu precisava, que eu queria aquele conhecimento. E quando eu engavetei aquele curso que eu tinha pago um valor X lá nele, eu falei, peraí, e agora? O que eu vou fazer? Ela não quer e tal. Eu comecei, eu lembro que eu orava, falei, Deus, o que eu podia fazer? Estou aqui com a loja, quero empreender mais, quero fazer outras coisas, quero impactar a vida de outras pessoas de alguma forma. E por incrível que pareça, olha só, nós estamos hoje aqui no estúdio de quem? Do Rafa. Do Rafa Becklin. O Rafa vai assistir depois, ele já sabe dessa história. O Rafa fez um curso aqui em 2018, 17, aqui em Foz do Iguaçu. O Rafa é uma referência, gente. Referência na fotografia, em vídeo, cara, sensacional. E o Rafa fez um curso na época ensinando fotografia para celular. E por que eu fui nesse curso? Porque eu queria conhecimento. Eu queria conhecimento do Rafa, do Rafael Becklin. E eu cheguei nesse curso dele, tinha umas pessoas lá. E eu comecei a olhar, falei, gente, o Rafael tá ensinando curso de fotografia para celular. Cara, que bacana. Eu posso ensinar o que eu faço na minha loja. O que eu faço na minha loja? Eu vendo, eu uso as técnicas que eu aprendi em outros lugares. Eu vou fazer isso. Eu cheguei em casa depois do curso do Rafael. Cheguei em casa assim, falei, eu vou dar um curso. Do quê? Falei, disso. E aí eu comecei a orar e pedir discernimento para Deus se era isso mesmo. E aí vinha o medo. Porque assim, às vezes a gente fala assim, o empreendedor não tem medo. Claro que tem. Oi, como tem? Tem medo, tem dúvida. Porque para nós tudo é incerto. Mas assim... Até onde a gente ir. E assim, vinha aquela... Ai, gente, eu vou ser ridicularizado. As pessoas vão olhar para mim e falar, quem é o cara? Dono de loja, nem é de agência de marketing, não é de nada. Exatamente. E aí eu lembro que eu entrava no Google, eu ficava até tarde, às vezes, estudando, lendo, orando. E eu colocava assim, cursos de marketing em Foz. Não tinha nada. Falei, quer saber? Vou montar um curso. Eu fui lá, fiz um anúncio, deu 8 pessoas que pagaram para me ouvir durante algumas horas. Essas pessoas tiveram resultados. Depois teve 12, depois teve 15, depois teve 20, depois teve 30, depois teve 35 pessoas em uma sala, mensalmente, ouvindo aquilo que eu estava praticando na minha loja. E lógico que fui buscar mais conhecimento, sempre buscando novas ferramentas para aplicar. Um curso que antes era de 2, 3 horas, que foi a primeira turma. A gente estava com 3 dias de intensivão, de imersão com os empresários aqui de Foz, do Paraguai, de grandes empresas vindos. E eu com a minha loja também. Então, assim, eu falo que foram momentos muito especiais, assim, de falar assim, peraí... mesmo que, vamos falar, não sei o que, o Marcos não tem informação, mas eu estava compartilhando aquilo que eu estava vivendo na prática. Autoridade. Vivendo na prática. Né? Então, assim, quando você tem a identidade bem formada, estava falando com o Davi hoje, né, sobre as 5 camadas de identidade que a gente aprende. Falei assim, cara, Deus falou para você que você é a imagem e semelhança dele e ponto. Essa é a sua primeira camada. Meu coleguinha falou que eu sou não sei o que. Cara, tá tudo certo. Abençoa a vidinha dele. Tchau, meu querido. Mas eu sei quem eu sou. Exatamente. Então, essa identidade do empreendedor com relação a Deus, ela é extremamente importante. Porque vai chegar um momento que ele vai olhar e vai falar assim, cara, mas será que eu vou empreender mesmo? Eu não sei, o meu primeiro empreendimento, vão falar o que de mim? Eu não sou capaz de fazer isso, eu vou ensinar isso, eu vou fazer um podcast, eu vou fazer uma loja, fazer o quê? Será que não é melhor eu ficar na minha vidinha comum aqui, né? E andar no fluxo? Não importa o que vão falar de você. Exatamente. Não importa o que vão falar de você. Importa o que Deus já falou, Ele já decretou para você que você é a imagem e semelhança dele. Então, naquele momento, quando eu comecei a ver as pessoas chegando até mim e falando assim, cara do céu, a minha loja tá vendendo mais, cara, com aquela técnica que você me ensinou. Eu falei, Deus seja louvado, obrigado, meu Deus. E comecei a fazer os cursos aqui em Foz até chegar a pandemia. Pandemia fechada
o curso, que era presencial, loja fechada, e aí vem um novo desafio. Né? Eu sempre falo que a vida nossa ela é feita de pontos de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Inclusive tem um livro, né, do Flávio Augusto que fala sobre pontos de inflexão. Não foi você que estava lendo esses dias do livro? Esse já estava lendo outro. Mas a gente gosta de ler, né? A gente toca muito livro, né? Inclusive a gente dá dicas, viu? Leiam bastante, é então, importante. inclusive a dica de livro é Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Já vou pegar essa, hein? Importante. E assim, quando eu começo a olhar para os meus pontos de inflexão, eu falo assim que a pandemia, ela foi para muita gente um ponto de inflexão, porque eu estava com a minha loja, eu estava com o meu curso. E foi bem numa época que aconteceu uma seguinte situação. Eu estava com o meu curso rodando, tinha uma equipe comercial já trabalhando comigo. Então eu ficava na loja durante o dia, à noite eu estudava para adquirir mais conhecimento e uma vez ao mês aconteciam as turmas. Mas quem fazia todo o trabalho comercial era uma equipe, tinha um financeiro para isso. E acontece uma coisa seguinte, um pouquinho antes ali da pandemia chegar, em 2019, uma pessoa que trabalhava comigo no meu time comercial, ele sai da minha empresa dos cursos. Né? E o que era esse curso? Era um curso onde eu ensinava o empreendedor a ter mais vendas, a atrair mais clientes através daquilo que eu fazia, que era a internet, que era o Facebook, o Ads, que era o Instagram, já na época já também. Você vê que legal quando você tem enraizado aquilo que você é, não importa a região, a situação, você molda a sua realidade. Porque a ferramenta está dentro de você, porque você sabe a sua real identidade e como utilizar isso a seu favor. Totalmente. E nessa época, Pamela, a pessoa trabalhava comigo, ela saiu da minha empresa, falou: Marcos, obrigado, tá, por tudo que você fez por mim, mas eu vou montar meu negócio. E eu nunca fui apegado a isso. Se eu fosse apegado a alguma situação, eu teria me apegado à minha farmácia e teria ficado lá. Eu falei: Deus, acho que, né, eu já pedi pro senhor, daqui apareceu alguém para vender, eu comprei, vendi. E a mesma coisa, funcionários, quando passavam: Marcos, eu não tô mais, eu te abençoo, vai lá. E essa pessoa, ele chegou para mim e falou: Marcos, eu estou saindo porque eu vou montar um novo negócio para mim. E ele montou um novo negócio, que era um curso também. Só que adivinha o que ele fez? Ele colocou o mesmo nome do meu curso. Uau! E agora? Pegou a sua ideia. Pegou o mesmo nome. Então imagina só, eu vou lá montar um podcast chamado Tempo de Qualidade também. Ok, Marcos, tudo bem, tudo certo. Mas a ideia, ele saiu dali de você. Então nesse momento, eu falo que também Deus é muito perfeito, gente. Deus é muito perfeito. Por que eu falo isso? Porque se não tivesse acontecido isso, eu não estaria onde eu estou hoje. Empreendendo com a doutora Carla, que é minha parceira de negócio hoje, com a Marx, que é a nossa empresa de registro de marcas e patentes, que hoje está em mais de 18 cidades do Brasil. Então, tudo isso eu falo assim que acontece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses dias atrás bateram no meu carro, lá no meu condomínio. Eu tava saindo trabalhar. Eu falei: meu Deus, é o meu carro. Cheguei lá no meu. E eu tava já de terno indo trabalhar e tal. A menina tava chorando. Ai, acabou com o meu dia. E eu tava num dia assim. Eu falo que eu acordo feliz. Claro, mas todo dia você acorda. Tem dias que a gente acorda com preguicinha mesmo, gente. Normal, tá chovendinho e tal. Mas vai lá, tem que fazer, tem que ser feito, né? E aí nesse dia eu tava animado mesmo. Eu tinha saído correr de manhã e tal. E eu cheguei, tinha ouvido um podcast, um audiobook de um livro do Paul Yul-Show, que é a Quarta Dimensão. Eu tava assim, terminando aquele livro, e eu cheguei lá, tinha batido no meu carro. E ela tava chorando, realmente chorando. Ela bateu o carro no meu, dentro do condomínio, ela deu uma ré e tal. Eu olhei, o meu carro estragou mais que o dela. E o meu carro não saía dali, tava vazando água e tal. Eu olhei e falei: gente, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que aconteceria ali fora. Deus, tu sabe o que aconteceu. O Senhor protegeu a minha vida, protegeu a vida dela. Então agora só vamos resolver o que tem que ser feito aqui. Conversei com ela, abracei, trouxe ali tranquilidade para ela. Falei: faz o seguinte, vai trabalhar porque o teu carro tá funcionando. Eu vou levar o meu carro na seguradora, tá? E a gente conversa depois. Peguei o telefone dela. Ela: você vai lá. Foi trabalhar. E eu fiquei ali esperando o guincho. O primeiro guincho não veio. Ele ia demorar muito. 40, 50 minutos. Eles me passaram. A seguradora passou outro número do guincho. E eu liguei. E aí vem o guincho lá para pegar meu carro. Eu falei: eu vou ir junto, né? Entrei na cabine do caminhão.
um alemãozão do lado, assim, começamos a conversar. Deu bom dia, amigo, tudo bem? Ele, cara, você tá felizão porque bateu o carro, né? Eu falei, meu amigo, fazer o quê? Tranquilo. Mas é muito engraçado isso. Perspectiva, né? E aí, a gente indo pra seguradora, meu carro lá atrás, e eu comecei a conversar com meus clientes, trabalhando. Hoje, né, a gente atende hoje clientes. Eu tenho clientes hoje em mais de 20 países que já compraram de alguma forma os meus treinamentos ou até mesmo, né, o produto que hoje, o serviço que a gente oferece hoje, que é o registro de marcas e patentes. E naquele momento eu falei assim, eu tranquilo com Deus, assim, falei, Deus, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. E eu comecei a conversar com meus clientes no telefone. Deu, pois é, o seu processo de registro da sua marca, ele funciona dessa forma. Então, e o cara olha pra mim assim, você faz registro de marca? O motorista do caminhão. Deu, sim, amigo, nós temos uma empresa aqui no centro, fica aqui em Foz, tem uns lugares dele. Eu preciso registrar minha marca, sabia? Olha só, tá vendo o que Deus preparou? Então, estou falando isso porque tem milagre todos os dias acontecendo. A cada segundo é a sua perspectiva sobre a vida que vai te mostrar o milagre. Tem milagre acontecendo nesse momento, agora. Exato. E será que a gente está atento a esses milagres? Será que você está preparado para fomentar esses milagres, mesmo em situações de calamidade? Será que nesse momento eu vou estar chorando lá, eu chego com o cara e falo, pô, esse meu carro aí, cara, a mulher bateu. E eu tô transmitindo uma frequência, né? Uma frequência de Hawking. Eu acho que Hawking tem uma frequência que fala sobre as escalas. Sim. Né? Eu acho que depois você pode digitar no Google lá para encontrar a questão das escalas das frequências das emoções. E se eu tô nesse momento numa frequência de emoção de raiva, de ódio, de quero pegar aquela mulher pelos pescoços. O que acontece? Eu chego naquele momento dentro do caminhão do cara e eu transmito isso pra ele. Com então, certeza. quando Deus dá essa tranquilidade pra você, você chega em paz. Você chega pro cara tranquilo e ele percebe que você tá tranquilo. E eu começando a falar com meus clientes sobre o registro de marca, ele, cara, eu preciso registrar minha marca. No trajeto do meu condomínio até o lugar, a gente tinha fechado negócio. Olha só. E o detalhe, ele fala assim, eu preciso te apresentar o meu filho. O meu filho tem 18 anos, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que está na igreja, que tal. O menino vai no outro dia lá, Meu Deus, na empresa, e começa a trabalhar comigo, porque é uma pessoa realmente fantástica. maravilha. Então, assim, tudo tem um propósito. Basta a gente estar atento a isso. Né? Se a gente está realmente atento a isso, e voltando à nossa história que eu estava falando, o que acontece? Lá no passado, o meu funcionário toma, entre aspas, quer tomar o nome da minha marca, e aí eu chego até quem? Até a minha parceira de negócio hoje, que é a doutora Carla Demetrio. A gente senta, faz o registro da minha marca como curso, tivemos que entrar notificações judiciais, extrajudiciais, ele para de usar minha marca e a gente então começa a nossa primeira parceria. Vem pandemia, eu gravo esse meu curso que era presencial, esse curso bate lá 1.200 vendas praticamente na Hotmart e agora em 2021 a gente senta e faz uma aliança, uma parceria para que eu possa realmente estar dentro, né, da corporação, para que a gente cresça o nosso negócio como registro de marcas e patentes. Então, hoje o nosso negócio, eu falo assim, doutora Carla também uma pessoa cristã, as pessoas que estão trabalhando conosco, eu falo assim, a nossa oração sempre nas segundas-feiras que a gente começa a semana é assim, Deus, abençoe cada pessoa dessa equipe, que nós possamos ser canal de bênçãos para os nossos clientes. Eu falo que eu não vendo um produto, eu não vendo um serviço. Eu quero ser simplesmente um canal de bênção para os nossos clientes, que ele possa olhar para a gente e falar assim, cara, que brilho que tem essa empresa. Quem que comanda isso aqui? Né? E algumas pessoas, eu até falei esses dias em um podcast que eu tenho, que eu falo assim, eu falo de Deus nas minhas reuniões. Eu tô lá, falo, alguma coisa acontece. Marcos, mas e se tem uma pessoa que não crê, que não tem problema? Eu respeito todas as crenças, mas eu deixo explícita minha crença e em quem eu tenho crido. Eu deixo explícito. E é muito engraçado que Deus, ele conecta as pessoas, sabe? Eu falo, gente... Quem foi o maior marqueteiro da história até hoje? A gente é Jesus, Jesus Cristo, não mas tem como melhor. Assim, gente? Eu vou falar de Deus e negócio? Eu falo assim, eu vou trazer Deus, eu vou falar de Deus para vender. Eu falo, gente, tem coisa melhor
que venda e Deus que eu... E que é a verdade? Como é que você quer fazer uma venda sem Deus? Não é verdade. Se você não souber conectar, Deus é não é verdade. Exatamente. E assim, é você ser íntegro, é você trazer realmente a solução para o problema da pessoa. Então, quando às vezes algumas pessoas falam para mim assim, mas trazer Deus, só falar de Deus nos negócios, eu acho que não, vamos falar só de negócio. E eu falo assim, que quanto mais eu falo de Deus, assim, quanto mais eu deixo explícito mesmo, a gente ora lá na empresa, esses dias tinha um cliente esperando, ele tava aguardando atendimento. Ele chegou um pouquinho antes, a gente geralmente começa às 9. Falei, só um pouquinho que a gente vai fazer uma oração aqui atrás, rapidinho, pra gente começar a nossa semana. A gente vai lá, a gente dá as mãos. Tem algumas pessoas que estão conosco hoje que não são cristãs, não praticam às vezes o evangelho, mas elas estão lá, estão sendo discipuladas. Elas estão vendo o exemplo, às vezes, e isso traz diferença. Muito. Eu acho que as empresas deveriam atentar esse olhar. Para que autoridade está colocando a sua empresa, né? Seus negócios, porque eu acredito, né, na nossa direção, na ordem, na submissão e principalmente o quanto Deus protege também quando você tem entendimento de que Ele é a autoridade e Ele vai cuidar. As pessoas que vão entrar, as pessoas que vão trabalhar, as pessoas que vão estar na sua ambiência. É muito importante, com né? certeza. E assim, Deus, ele faz coisas extraordinárias. Esses dias atrás, eu estava sentado na minha mesa, de repente recebi uma mensagem no meu celular. Aí eu li, assim, uma empresa internacional, assim, de fora mesmo, sabe? Mandando mensagem. E eu falei, queria marcar uma reunião comigo. E aí vieram pro Brasil, marcaram essa reunião, a gente sentaram na minha frente. E aí eu faço uma pergunta sempre, tudo bem, a gente atende e tal. Como que você chegou até mim? E ela fala assim, eu entrei no seu perfil de Instagram e eu vi que você é cristão. Uau. E eu quero fazer negócio com um cristão. Eu falo, ai Deus, olha só como tu é lindo. É muito bom ouvir isso. Né? Como que tu é lindo. Então, eu falo que tem algumas situações, Marcos, mas é mais um post, é mais um story, é mais um marketing. Sim. Mas também tem algo por trás que a gente às vezes não percebe, mas Deus está agindo. E até mesmo, eu tô falando, quando a gente fala isso dentro, às vezes, da igreja, eu falo assim, gente, tem que fazer marketing dentro da igreja, sim. Sim, com certeza. Olha uma prova aqui, gente. Depois eu vou falar aqui. Como que você chegou até a igreja? Depois ela vai falar no podcast que ela entrevistar. Mas tem uma pessoa, gente, aqui, que ela voltou a se conectar com Deus através de um stories que eu fiz. De um marketing. De um evento que ia ter na igreja. Desde que eu vi o Easter dele, na primeira entrada na igreja, me converti. Olha a importância. Coisa linda isso, Você às vezes não tem noção do que uma foto pode fazer diferença na vida da outra pessoa. E sabe que às vezes a gente tem bloqueio, sabe do quê? Isso não precisa postar. Inclusive, logicamente, que a gente tem que ter um feeling, né? Com certeza. Eu vou passar o culto lá fazendo, né? Eu vou passar agora na minha empresa inteira lá fazendo todo mundo orar de joelho para postar, para querer me mostrar. Não é para se vangloriar. Você tem que ter um feeling, você tem que entender qual é o momento certo. Eu já fiz vídeo na nossa empresa onde a gente estava de mãos dadas orando. E teve uma pessoa até da equipe com um conhecimento, às vezes, não muito aprofundado, falou assim, Marcos, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Você não acha que se mitigar demais a gente postar um vídeo de uma oração? Claro que eu tirei o áudio e coloquei um hino, um louvor por trás. Daí eu falei assim, por que você acha isso? Porque, não sei, o meu entendimento. Eu falei, então tá, olha só. Nesse momento que a gente tira o áudio, não expõe o que nós estamos falando e coloca uma música por trás aqui, nós estamos reforçando os nossos valores aqui dentro. Eu vou postar isso aqui durante o dia hoje e vamos ver como vai ser a reação das pessoas, se vai ser positiva ou negativa. Postamos esse vídeo lá no stories da empresa, no meu, e de repente começou a chegar mensagem assim, uau, que lindo ver isso. Você me inspirou. Vou começar a fazer isso na minha empresa. Eu tenho 2 funcionários hoje, a gente orou por causa desse vídeo. Eu não fazia isso, eu não estava trazendo Deus para dentro da minha loja. Então, olha só, às vezes algo que a gente não faz por medo. Lá atrás, eu não vou dar o curso por medo. Tem outras pessoas fazendo curso. Não teria curso, não teria um monte de gente. Eu não vou postar um vídeo meu
na minha empresa demonstrando aquilo que você já faz, gente. Eu não tô fazendo nada de escondido. A gente faz isso mesmo. Exatamente. Graças a Deus, no Brasil, nós temos livre arbítrio de falar que nós somos cristãos, que a gente defende, que a gente acredita em Jesus. E isso, graças a Deus, é tudo livre. Então, nesse momento que você, às vezes, acha que isso é para ganhar likezinhos, tem gente sendo abençoada. Tem gente que tá tendo a vida transformada por um story de 15 segundos. Tem gente sendo tocada. Eu sou a prova viva disso. E eu acredito, sim, neste poder, tanto que hoje é um dos meus chamados também. E não cesso em fazer isso. Aonde eu for, eu quero que eu seja a imagem, né? Nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo e não sermos filhos omissos, né? Exatamente. Sem falarmos mesmo, ter nosso posicionamento, nós entendemos e respeitamos, mas se tem uma coisa que a gente não vai fazer é ser omisso. Exatamente. E olha só. Ah, Marcos, mas isso não vai trazer, não é para trazer likes? Claro que vai trazer. Lógico que vai trazer. Mas é você não ficar focado nisso. Com certeza. É você não estar focado em fazer uma... Eu falo que isso é uma mudança de chave, tá? Porque às vezes a pessoa pode, eu vou fazer isso porque traz mais engajamento. Muda essa chave, se você estava pensando nisso até agora. A motivação errada. Muda a chave e fala assim, eu vou fazer isso porque alguém vai ver e vai se inspirar. Eu vou fazer isso porque alguém vai ver. Gente, é muito engraçado. Quando eu cheguei na igreja Recomeçar, eu cheguei através da Kelly Domingos, a minha querida amiga doutora Kelly Domingos. Ela me convidou pra gente ir na igreja. E quando eu cheguei lá, eu tive a conexão com o pastor Nicolete, que ele já sentou, né, nessa mesa aqui do podcast, inclusive, que honra estar aqui também. Eu me conectei totalmente com a visão que ele estava trazendo. E naquele momento, quando eu cheguei na igreja, eu olhei e falei assim, cara, eu comecei a fazer um vídeo, fiz o outro. E daí, nos primeiros dias eu ficava assim, será que eu estou fazendo certo de fazer um vídeo aqui na igreja? Igual, porque eu me acostumei com essa questão de fazer um vídeo e mostrar e fazer o marketing mesmo. E de repente chega a Pamela e fala, Marcos, eu quero conhecer tua igreja. Aí de repente chega a Emily e fala, eu quero conhecer tua igreja. Aí de repente chega a Ju e fala, eu quero conhecer tua igreja. De repente chega o João, um amigo meu, e fala, eu quero conhecer tua igreja. Como você vai parar de fazer isso? Não tem como. Graças a Deus. Como que você vai parar de levar Deus para onde você for, do teu trabalho, na tua empresa? Como aquela pessoa que viu aquele vídeo falando assim de um momento de oração, de um momento de comunhão que você tá com a sua equipe, e ela fala que se inspira e que voltou a orar na empresa. Como é que você vai parar de mostrar que Deus é o centro da tua empresa? Não tem como. Não dá para fazer você negócio. Vai estar sendo omisso. E Deus, ele traz pra gente assim, eu falo que ele vai revelando os seus ministérios, ele vai revelando as formas de trabalhar conforme você vai estando aberto a isso. Eu não imaginava que eu poderia evangelizar através do meu celular. Eu pensava que eu teria que abrir uma live, que eu teria que abrir uma palavra, e que eu teria que ler, que eu teria que fazer isso. E eu ficava pensando, Deus, como é que eu vou evangelizar? Por mais que eu tô falando bem aqui, mas eu acho que eu não tô preparado para pregar e para falar tão eloquente. Mas de repente ele te mostra outra forma de você trabalhar, de você agir, e isso vai trazendo pessoas para o reino e vai crescendo. E quando você tem o entendimento do crescimento do reino, eu lembro que quando eu cheguei na igreja Recomeçar também, uma das coisas que eu via era assim, gente, como é que eu vou fazer para quebrar essa linha que eu tenho dessa crença de prosperidade? Eu falo que nos últimos 2 anos Deus tem feito coisas estrondosas na minha vida. Estrondosas. Hoje para mim, hoje é dia 28 de novembro de 2023. Antes de vir pro teu podcast hoje, eu recebi uma notícia de um fechamento, de uma venda. E assim, eu tava vindo pra cá pensando agora, eu falei, Deus, como a tua bondade é tão grande pra comigo, pra com a gente. Constrange, não, o amor de Deus me constrange. E aí eu olho pra isso e falo assim, nossa, esse mês vai ser bênção, eu vou poder contribuir dessa forma, eu vou poder fazer mais coisas. Então, eu algum tempo atrás, eu tinha um bloqueio em ofertar. E eu lembro que o pastor um dia fez um desafio na igreja. Isso, estou falando 2 anos atrás, praticamente. E eu falei assim, mas para que eu vou fazer um desafio desse. Imagina, não, esse é o valor de um mês meu. E aí, o que aconteceu?
falei assim, vou fazer uma prova com Deus. E faça a prova com Deus. Tá na Bíblia, faça a prova de mim, provai, né? E aí eu fiz uma prova com Deus num evento que teve da imersão Recomeçar, e eu fiz uma cartinha, ela tá aqui ainda até hoje. E eu fiz essa cartinha e eu falei, Deus, eu vou fazer essa oferta aqui, mas ela não é assim, é porque eu quero quebrar mesmo, Deus. Eu preciso quebrar eu preciso romper esse momento. E quando eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu falei, Deus, eu quero te dar 30 dias para que eu possa estar quebrando isso. Eu quero quebrar a escassez, eu quero quebrar tudo. E aí eu lembro que 15 dias depois, Deus tinha respondido o meu pedido. Eu falei assim, como é que agora você vai duvidar? Então, uma coisa, talvez você que está assistindo a gente agora, talvez você pense assim, eu não acredito. E tá tudo certo, a fé é individual. Mas eu gostaria muito, de coração, que você provasse Deus. Prova Ele. Gostou. Prova. E uma vez que você prova, que você sentiu, uma vez que você viu, não tem como desver. Não tem mais. Uma vez que você sentiu, uma vez que você provou e você recebeu comprovação, não tem como falar. Outros podem falar, mas você não mais. E a palavra diz que é para provar e ver, né? Isso era bom. Prova. E quando eu fiz isso, eu falei assim, Deus, não tem como. Eu já sou cristão há tanto tempo e os bloqueios existiam e existem. A gente vai quebrando todo santo dia. Todo dia as camadas, vai rompendo. Mas assim, o romper que aconteceu sob a direção do pastor Nicolete, só andando com o pastor Alex, que esteve aqui, sentado aqui também. Então assim, é a gente olhar e falar assim, e agora, o que eu faço? Agora eu estendo a mão pro meu irmão que está aqui também. Né? Então, se você quer subir, como o nosso pastor fala, se você está aqui, você quer subir, eu posso te dar a mão, mas eu não vou descer onde você está, não. Exatamente. Essa fase já foi. Mantenha a frequência. Essa fase já foi. Então é muito bom a gente andar. E não tem como você falar, não, Deus não tá. Ele é dono. Ele é dono de tudo. E quando a gente tem esse entendimento que Ele é dono de tudo, você simplesmente entrega. Minha oração é assim, Deus, mais uma semana está começando, a gente está aqui para servir a Ti através do nosso trabalho. Então que a gente seja inspiração, que a gente transforme a vida das empresas, que as empresas que passarem pela nossa empresa, elas possam crescer. Eu declaro prosperidade nessas empresas através do registro de marcas e patentes. Que nós não possamos ser só um serviço, mas que nós possamos ser um pedacinho de Deus aqui na terra. Traga, Senhor, pessoas do além. A minha oração assim, eu falo assim, traga clientes do além. E de repente vem lá de Dubai, de repente vem dos Estados Unidos, de repente vem do Paraguai, de repente vem de São Paulo, de repente vem dos Estados Unidos. Então assim, é isso. Chuvas de bênção para quando você está realmente alinhado com o propósito, entendendo que Deus é dono do seu negócio. E é lindo, né? Registrar o sonho de alguém. Imagina só quanta pessoa se dedicou para chegar nesse momento para você. Eu sou prova viva disso, prazeroso. Eu falo assim aqui, ó. A nossa empresa hoje é uma empresa de registro de marcas e patentes e soluções de tecnologia para proteger e blindar um negócio. Então, é desde o registro de um podcast, é desde o registro de um nome de um curso, é desde o registro do nome de uma loja, desde o registro de um canal do YouTube, desde o registro de um livro, de uma ideia, de uma patente, de uma invenção. Então, assim, você trabalhar com sonhos é muito gostoso. E você fazer parte de um sonho é você deixar a tua marquinha lá. Essa semana eu fui na inauguração de uma empresa aqui em Foz, que a gente até criou o nome dela. Porque quando a gente tá falando da nossa empresa, Deus ele vai dando ideia pra gente, assim, sabe? Então, era uma empresa de registro de marcas. A gente fazia o registro. Você chegava com o nome pronto, e a gente fazia o registro. Mas agora a gente fazendo mais coisas. Então, por exemplo, a pessoa chega lá e fala assim, eu quero abrir um negócio, mas eu não sei o nome. Nossa, isso é muito legal. E sabe que parece que caminhar com Deus assim dessa forma, a gente vai desbloqueando etapas. Tudo. A gente vai subindo o nível sempre. E aí, a gente falou assim, peraí, nós podemos ajudar essa empresa agora a ela criar um nome. E a gente cobra por isso, logicamente. Então, a gente agora cria um nome para essa empresa, que é o processo de naming, que é a criação de um novo nome. A gente tem parceiros homologados que criam uma logomarca, o manual da marca, o DNA de marca, que fazem um site e a gente faz o registro dessa marca. Que massa. Então, essa semana eu fui na inauguração. Inclusive, um beijo pra Emily. A Emily foi uma pessoa que, inclusive, está na nossa igreja por um story também. E olha só a conexão. Olha como Deus faz... Gente, olha só como que Deus faz a conexão. A Emily se conectou comigo através de um stories, foi pra igreja, nos conectamos na igreja e agora fizemos negócios. Que coisa maravilhosa. Deus retorna.
né? Deus retorna. Olha que lindo. E aí eu fui na inauguração do novo empreendimento dela. E nós que criamos o nome do zero, nós que criamos a logomarca, que fizemos o DNA da marca, que fizemos o registro, que fizemos essa parte toda. E eu cheguei lá, olhei e falei, Deus, olha só, tu que deu esse nome. Foi tu, porque a gente pediu, tu trouxe na nossa ideia, na nossa mente. Que maravilhoso. E tá ali, através de uma conexão que veio de uma história, que ela me viu, que a gente se viu na igreja e que hoje está aqui se concretizando um sonho, uma outra empresa que está começando com Deus de novo. Exatamente. E aí não tem como, né? Você já passa até a conexão com Deus, né? Ela tá enraizada ali. Ela já tá também, ela já tá. Então, assim, é muito lindo. Hoje eu falo que eu, através de uma situação que eu tive no passado, de uma pessoa que foi lá, que tentou roubar, de certa forma, o meu nome. Hoje a gente está trabalhando com isso. E eu falo assim que nós estamos fazendo isso, porque nós estamos aqui para servir, né? Deus hoje está fazendo com que a gente sirva dessa forma. E hoje a gente tem servido aí milhares de empresas no Brasil todo. E é muito satisfatório a gente estar fazendo o que a gente gosta, alinhado, logicamente, com o propósito de Deus. Maravilhoso. Meu amigo, eu quero te agradecer imensamente por ter derramado tudo isso. Obrigado pelo convite. Imagina. Mesmo. Né? O meu desejo aí é que o tempo de qualidade realmente seja canal de bênção na vida das pessoas e que as pessoas que possam realmente crescer, possam empreender, que possam tirar o teu tempo de qualidade com o teu funcionário para você fazer talvez um devocional, fazer uma oração. Porque, gente, a empresa é tão corrida, né? É verdade. Só que às vezes você fala assim, peraí, eu vou usar o tempo de qualidade aqui para fazer uma oração uma vez na semana na minha empresa aqui, para trazer Deus uma vez na semana. É que às vezes aquele funcionário, você não sabe qual tá a situação dele. Nossa, isso é... Nossa, você quebranta e você muda toda a energia do ambiente. Muito lindo. Meu amado, deixe para nós aqui uma reflexão do Marcos com essa caminhada com Deus. Olha só, primeiramente, nunca tire Deus da sua vida. Uma vez que a gente acessa a Deus e você tem a experiência com Ele, não tem como você mais viver sem isso. Você pode até sofrer algumas quedas, mas Ele sempre vai te reerguer. E para você que talvez está pensando assim, eu queria tanto empreender, eu não sei como é que eu faço. Primeira coisa, sabe o que eu falo para você? Dobra o teu joelho, ora, peça uma direção para Deus e pegue aquilo que você tem, que as pessoas pedem para você que você faz de melhor. Se você faz bolo, começa a fazer bolo e vende. E começa a fazer... Coloca a sua identidade bem firmada. Se você faz massas, começa a colocar Deus ali naquele negócio e fala assim, vou fazer isso agora. Eu tenho certeza que se você fizer isso, colocar Deus no seu negócio, pode ser qualquer situação, qualquer negócio, ele vai prosperar. Deus abençoe sua vida. Me lembrou uma frase... Não dá para caminhar sem Deus, mas também não dá para caminhar com Deus e não fazer nada. Exatamente. É desse jeito. Querido, muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui. Obrigado pelo convite. Um beijo. Até a próxima. Beijo, querido. Esse foi mais um Tempo de Qualidade de Cast aqui, meus amores. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.